Olá, já está no ar o Ronda da Cidade. Muito boa tarde. Esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Chuvas causam transtornos no sul do estado. Homem é executado a tiros em Cachoeiro. Cachoeiro é a segunda do estado no ranking de acidentes de trânsitos. Santuário de Anchieta é reaberto ao público. Adolescente é estuprada pelo próprio pai em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. É impressionante o número de assassinatos registrados nos últimos dias aqui no sul do estado. A gente começa o Ronda da Cidade de hoje falando justamente sobre assassinato em Cachoeiro. Um homem foi encontrado morto em uma casa abandonada. Quem traz esses detalhes para a gente é o Natan Rodrigues. Foi um domingo bem violento lá no bairro Zumbi, durante a madrugada deste domingo, onde um homem de 34 anos foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada. Essa casa ela fica na rua José Antônio Santana, no bairro Zumbi. Um pouco antes de 8 horas da manhã, os populares moradores ali da região teriam encontrado o corpo desta vítima e acionado a polícia militar, que foi até o local e encontrou o corpo de Elivando Braz da Cruz, já morto com tiros, que foram 4 tiros de acordo com a polícia militar. Foram 2 no tórax, 1 no braço e 1 tiro na cabeça. Ainda de acordo com a polícia, esse homem pode ter sido morto na própria residência abandonada durante a madrugada. Mas isso só uma perícia, só a investigação vai conseguir apurar e confirmar se essa é realmente a causa da morte de Elivando Braz da Cruz, de 34 anos, que foi encontrado com 4 tiros morto dentro de uma residência abandonada lá no bairro Zumbi. Os peritos da Polícia Civil foram acionados até o local e conseguiram fazer a remoção do corpo. O corpo foi trazido aqui para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para passar por uma perícia e logo depois ser liberado para enterro e sepultamento. Esse caso agora vai continuar sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a DHPP, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, para poder identificar esta vítima e também entender como e por que este crime teria acontecido. Até o momento, nenhum suspeito ou suspeitos foram identificados ou detidos pela polícia. Claro, se você souber de alguma informação deste caso, dos autores do disparo, você pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar. Wanderson. A informação que chega para a gente é que já há uma linha de investigação neste homicídio, né? Mais um homicídio registrado em Cachoeiro de Itapemirim, onde criminosos, né? Acredita-se que seja mais de um criminoso, executaram com 4 tiros esse homem. Foram para matar. Já tem uma linha de investigação. Claro que eu não vou trazer aqui, não posso trazer neste momento a linha de investigação para não atrapalhar os trabalhos da polícia. Mas se você tiver qualquer informação que ajude, que traga outros detalhes sobre este caso, sobre a identificação desses elementos, você pode ligar para o Disque Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. A polícia também continua investigando o assassinato de um jovem, né, de um adolescente de 16 anos na semana passada. Esse adolescente lá de Viana, que estava residindo há 6 meses em Conceição do Castelo e foi encontrado enterrado numa cova, né, que foi aberta próxima à linha férrea, lá no distrito de Santa Teresa, né, aqui no interior de Cachoeiro de Itapemirim. É mais um caso a ser elucidado pela polícia e que a polícia também conta com a participação da população pelo Disque Denúncia 181. Cada vez mais novos casos de violência, o final de ano vai chegando e novos casos vão surgindo, principalmente com ligação ao tráfico de drogas. Agora, uma boa notícia na área da agricultura. Cresceu a exportação do café capixaba. Quem é que não gosta de tomar um café fresquinho?
Prova disso é que as exportações do café arábica estão crescendo no estado. Foram exportadas 111 mil sacas em outubro, um total de 16% a mais do que o mês de setembro, sendo assim o melhor mês do ano. O arábica foi beneficiado por uma maior disponibilidade de contêineres e de navios nos portos capixaba, então o café que estava represado conseguiu fluir melhor no mês de outubro. Por isso, essa exportação maior é mais uma coisa pontual. E não para por aí. A receita obtida com a exportação desse café em outubro aumentou em 46%, que no mesmo mês do ano passado. O café está sendo bastante beneficiado já há um ano pelas altas substanciais na Bolsa de Londres para o Conilon e o Arábica, a Bolsa de Nova York, e também pela alta do dólar. Então, os preços dos cafés em relação ao ano passado realmente são bem mais altos. Conilon no mercado interno, que estava na faixa de R$400, hoje está R$800, e o Arábica, que estava 700, hoje está na faixa de 1.400, o café das montanhas. Então, o cenário continua positivo, indicando que nós vamos ter esses preços bons, provavelmente por 1 ou 2 anos. Essa é a previsão que a gente tem. Pode ter alguma correção, mas nada que afete substancialmente a valorização do café. Entretanto, as exportações de café pelo Espírito Santo no mês de outubro sofreram uma queda de 14% em relação a setembro. O Conilon, por sua vez, registrou mais de 200 mil sacas exportadas, volume 26% inferior ao mês de setembro. Não, com a alta dos preços, o Brasil vem sofrendo um problema que é a quebra substancial na produção de arábica. Isso tem afetado não somente o mercado nacional, como o internacional. Essa queda, que foi da ordem de basicamente 30%, está sendo suprida no mercado interno pelo Conilon. Então, as indústrias locais estão adquirindo muito mais Conilon proporcional nos seus blends do que anteriormente, o que faz com que as exportações, por consequência, sejam bem menores. Mas o resultado é que, embora para o mercado interno, os preços estão muito bons para os produtores. Apesar da exportação de arábica ter alcançado o maior volume no acumulado deste ano, foram exportadas pelo Porto de Vitória mais de 4 milhões de sacas, entre o solúvel, Conilon e o arábica, o que representa 26% a menos que no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o setor está bem positivo com os valores arrecadados. O cenário é bastante positivo, o café mudou realmente a forma de operar. Nos últimos anos, o produtor vinha sofrendo com uma remuneração baixa, isso tem sido corrigido e a intenção do mercado internacional é adquirir cafés sempre e cafés de qualidade. E depois do intervalo, chuvas provocam transtornos em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais. Basta entrar no YouTube do aquinoticias.com e também no Facebook e rever o programa na hora que você quiser. E também participar com a gente, isso é muito fácil. Você envia sua mensagem pelo WhatsApp 28 99991 7726 com aquela bronca, a sugestão de pauta. Nós vamos atrás do seu problema em busca de uma solução para apresentar aqui no Ronda da Cidade. E as chuvas que caíram no final de semana provocaram alguns transtornos e deixaram a população e autoridades em alerta. Quem atualiza as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Oi, Wanderson, olha, a gente está aqui na Avenida Beira Rio, a gente está aqui observando o rio Itapemirim, que teve uma cheia, deixou alguns moradores da região ribeirinha meio apreensivos, mas segundo a Defesa Civil, não tivemos assim ocorrências de grande relevância em Cachoeiro de Itapemirim. Tivemos também alagamentos em Pacotuba, vou pedir a Edith Vanina para mostrar para vocês. Olha só como que está a situação do rio Itapemirim no momento, está com cerca de 1,20 m, segundo a Defesa Civil. E é sobre as ocorrências do final de semana que a gente conversa agora com o coordenador Carlinhos Miranda, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. Vamos falar dessas chuvas que caíram nas últimas horas, né, no final de semana aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Tivemos ocorrências? Como é que foi? Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. A Defesa Civil está monitorando desde a previsão de sexta-feira de chuva forte no final de semana. Nós tivemos o ponto mais intenso dessa chuva no sábado,
tanto em Cachoeiro quanto em outros municípios, e proveniente dessas chuvas fortes em alguns municípios do Caparaó, aí citando Irupi, Iuna e também Castelo, choveu muito forte. Com isso nós tivemos uma elevação no rio Itapemirim na madrugada de ontem, né, entre 3 e 6 horas da manhã. Chegou a quanto? Atingindo um pico aí de 2 metros e 30 centímetros, né, 2 metros e 30 centímetros foi o pico mais elevado que nós tivemos ontem por volta de 11 horas. E a partir disso a gente começou a ter um recuo, né, baixando aí o nível do rio, né, como você bem disse, nesse momento a gente está aí com 1,20 m. Bom, e a gente viu vídeos que correram pelas redes sociais, né? Pacatuba nós tivemos alagamentos, né? E isso costuma assustar os moradores de Cachoeiro de Itapemirim, porque geralmente alagou lá, já todo mundo fica alarmado aqui na cidade. Exatamente, a gente acompanha a vazão das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas que tem a montante de nós, e nós sabíamos que tinha um grande quantitativo de água vindo e que esse quantitativo causaria esse problema em Pacatuba. Então nós fomos para lá no sábado ainda, às 21 horas, emitimos um alerta com carro de som para que a população das ruas ribeirinhas pudessem estar tirando sua mobília e saindo das suas residências. Essas pessoas foram para a casa de familiares, segundo o pavimento. Nós abrimos um abrigo lá, mas ele não foi utilizado, não foi necessário. As famílias desalojadas lá foram para a casa de familiares. Nós acompanhamos lá durante a noite toda, né, e a manhã de ontem o rio começou a baixar lá ontem por volta das 10 horas da manhã. Ocorrências de relevância em Cachoeiro, tivemos muitas, como é que foi? Nós tivemos 20 ocorrências durante os 2 dias, sábado e domingo, mais delas 5 ocorrências um pouco mais relevantes, né? O bairro Recanto, nós tivemos ali uma via pública que parte dela cedeu, um pedaço de um muro também caiu próximo à residência. No Village tivemos uma outra ocorrência semelhante. Então Cachoeiro, pela topografia acidentada, né, a gente sempre tem esses problemas de deslizamento de encostas. Mas foram pequenos deslizamentos pela cidade. Coronel Borges teve um também em via pública, a prefeitura teve que logo ir lá para desobstruir, tirar toda a lama que tinha descido sobre o asfalto. Então esse trabalho hoje também está sendo feito, o trabalho de limpeza por parte da Secretaria de Manutenção, para dar essa resposta à população. Bom, e temos previsão de mais chuvas, como é que está a previsão do tempo para essa semana, coordenador? Então, segundo as previsões, né, Climatempo, Semadem, o Incapé, né, a gente vai acompanhando o INPE, todos os estatutos que vão trazendo essas pesquisas para a gente. A tendência é a temperatura ficar amena durante essa semana, né, a região sul do país agora está com uma nova frente fria, ela vai se aproximando da gente aqui, com isso vai ter chuva novamente. Né, nós vamos continuar em alerta, monitorando e, necessário for, emitindo os alertas à população. Pois é, Wanderson, ali é muito importante dizer que as pessoas que se sentirem ameaçadas, que moram em locais de risco, o seu barranco está começando a ter deslizamento de lama, de terra, fique atento, trincas nas paredes, é só entrar em contato com a Defesa Civil. Vamos falar pessoal de casa, como é que faz para entrar em contato? Durante o horário comercial é muito importante isso. O telefone é 199, durante o horário comercial. Fora o horário comercial, a gente atende pelo nosso plantão, que é o 98814-3497. Pois é, vamos todos ficar atentos aí, né, Wanderson? E olha só, você de casa aí, fica atento e qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com a Defesa Civil. Bem, Wanderson, aqui da Avenida Beira Rio, nós voltamos aos estúdios com você. Obrigado, Samuel. Agora um dado nada legal. Cachoeiro é a segunda cidade do Espírito Santo no ranking de acidentes de trânsito. A imprudência no trânsito tem causado muitos acidentes aqui em Cachoeiro. Somente de janeiro a outubro deste ano, mais de 2.000 pessoas foram vítimas no trânsito e deram entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A maioria dessas ocorrências são por acidente de moto. Então, hoje o acidente de trânsito mais comum que a gente recebe aqui é o acidente motociclístico, né? Então, o motociclista, ele é muito exposto. Todos os membros dele estão expostos. Então, assim, muito comum hoje, o mais comum disparado, é o trauma no membro inferior do joelho para baixo, né? Na fratura de tíbia, fratura de pé, joelho, né? A região do fêmur também é muito acometida. São muitos casos registrados. O mais recente foi uma colisão entre duas motos no trevo que liga os bairros Gilson Carone, IBC e BNH em Cachoeiro. 2 pessoas ficaram feridas. No local, até tem sinalização, mas falta conscientização de quem passa pelo local e intervenção do poder público. É muito perigoso, tá? Que nós tomar muito cuidado. Toda semana praticamente acontece um acidente aqui. Eu acho que quem entra para o IBC tinha que ter um sinal ali
para a pessoa estar parando, obedecendo o sinal, porque às vezes a pessoa acha que dá para ir e não dá. Aí vem um carro e acaba acontecendo um acidente. A sinalização ela pode ser melhorada sim. Se colocar um semáforo ou um quebra-mola, vai fazer com que os veículos diminuem a velocidade. Um ranking com dados entre janeiro e setembro de 2021 mostra que Cachoeiro ocupa o segundo lugar no ranking de mortes em acidentes de trânsito, com 36 vítimas fatais. Abaixo apenas da Serra, que registrou 3 mortes a mais que a maior cidade da região sul. De acordo com a CESP, em 9 meses, 2021 já ultrapassou o número de morte em acidentes de trânsito de todo o ano passado. A região sul registrou 107 mortes em 2020. Até setembro deste ano, foram 10 casos a mais que o ano anterior. Em Cachoeiro, 3 vias possuem mais casos de acidente. São elas a Joane dos Santos Neves, Aristides Campos e a Lacerda de Aguiar. Cachoeiro, a cidade de Cachoeiro, ela além de ser cortada por rodovias, né, rodovias de grande fluxo, de intenso fluxo, de importantes rodovias, ela ainda tem um fluxo interno muito intenso, né? Isso convém dizer que a gente tem aqui um centro comercial, a gente tem uma grande mobilidade de pessoas, o comércio, né? Então, assim, o movimento em Cachoeiro ele é muito grande e ele envolve até veículos de outros municípios que vêm aqui, né, fazer suas compras e resolver outras coisas. Então a gente vê que, principalmente a região central de Cachoeiro, ela tem um fluxo compatível com a importância do município no polo sul do estado. Quando os acidentes não são fatais, eles podem deixar sequelas. Muitos casos têm quebra de ossos, traumas e até uso contínuo de remédio. Quem sofre um acidente de moto, por exemplo, pode demorar um longo período para se curar. Hoje a gente observa um aumento do politrauma, né? O paciente que ele tem múltiplas fraturas, ele não tem uma fratura isolada somente na perna. Quando é uma coisa isolada, uma coisa mais simples, a gente consegue dar uma celeridade e ajustar mais o tratamento para ser mais rápido para ele. Mas quando é um paciente politraumatizado, que ele quebrou o braço, quebrou a perna, às vezes tem um TCE envolvido, um trauma abdominal, esse paciente pode ficar hospitalizado em torno até de 15 a 30 dias. Tá? Então a gente tem hoje bastante paciente com longo tempo de permanência, exatamente pela gravidade do trauma, que a gente precisa recuperar esse paciente para ele fazendo as cirurgias definitivas ortopédicas. Além de respeitar a sinalização e dirigir ou pilotar com cuidado, existem outras formas de prevenir acidentes no trânsito. De acordo com o capitão, vistoria e manutenção no veículo são algumas das formas de prevenção, além da segurança que nunca é demais. Olha, a segurança no trânsito ela é uma coisa muito importante, né? A gente tem uma legislação muito ampla que prevê comportamentos, tanto na questão da direção defensiva, quanto no cuidado, né? A gente fala sempre, né? O veículo maior ele sempre tem que ter cuidado com um veículo menor. Quando a gente vê, por exemplo, um motociclista, ele tem uma situação de vulnerabilidade muito grande. Então é natural que um automóvel ele tenha um cuidado a mais com o motociclista, assim como os veículos motorizados, os não motorizados e todos os veículos em relação ao pedestre. Então nessa cadeia de vulnerabilidade é muito importante a gente ter essa direção defensiva e esse cuidado para com o próximo. Outras coisas que a gente pode falar em relação à manutenção dos veículos. Importante que a manutenção do veículo esteja em dia, pneus, sistema de frenagem, tudo ali muito bem vistoriado, tudo muito com uma manutenção preventiva feita corretamente. Né? Outras coisas é a gente analisar também condições climáticas, condições de trânsito na via. É uma situação que ela é completa, precisa ter uma avaliação completa de modo a detectar vulnerabilidades e atuar com toda a responsabilidade para evitar que um desfecho trágico ocorra. E depois do intervalo, a adolescente denuncia o pai por estupro em Cachoeiro. É já já. Você está na TV Sim, canal 16.1, conta para todo mundo. Esse é o seu telejornal do sul do Espírito Santo, o Ronda da Cidade. Seu vizinho, seu pai, sua mãe, seus primos não sabem ainda sintonizar a TV Sim?
Vou explicar e você conta para eles que é muito fácil. É só pegar o controle remoto, apertar a tecla Menu, Canais, Busca automática de canais e, claro, você vai assistir a programação aqui do sul do estado, o seu telejornal com as notícias do sul do Espírito Santo. Também quero você participando com a gente. Isso é fácil. Você envia mensagem pelo WhatsApp 28 99991 7726 com aquela bronca, o flagrante no seu bairro. Vamos ter um enorme prazer em exibir aqui no Ronda da Cidade. Agora, uma boa notícia. Depois de restaurado, o Santuário de Anchieta finalmente foi reaberto ao público. O espaço traz grandes novidades. Confira na reportagem de Samuel de Fraga. O Santuário Nacional de São José de Anchieta é um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1943, o monumento, formado pela Igreja Nossa Senhora da Assunção e pela antiga residência jesuíta, recebeu obras civis de conservação, climatização e restauro do patrimônio arquitetônico. Foram 3 anos para que as obras de readequação e revitalização ficassem prontas. Para isso, um estudo minucioso foi feito para que o local não perdesse a sua identidade histórica. E para dar mais acessibilidade e conforto aos visitantes, foi feita uma mistura do novo com o antigo. Essa intervenção foi feita com muito cuidado para não desvirtuar aquilo que era, mas aproximar ao máximo daquilo que era. O layout das peças que compõem a iconografia cristã foi produzido em mármore, como o altar e cadeiras dos sacerdotes. Foi realizado um novo projeto para o piso do presbítero, destacando o altar e deixando à mostra o trabalho de arqueologia do local. Foram restauradas as pinturas do altar-mor e do arco cruzeiro. O trabalho minucioso revelou e recuperou detalhes originais que estavam abaixo de camadas de tintas há mais de 450 anos. A ideia de restauro já vinha sendo trabalhada desde 2015 pelo IPHAN. No primeiro momento não incluía aqui a igreja, só a parte da residência. E aí é todo um processo que ele vai crescendo e aumentando ao longo do tempo, né? Então a gente faz essa contratação, termina em 2015, entrega o projeto para ele ser buscado o recurso, e nisso o projeto vai crescendo, a gente vai tendo parceiros maravilhosos. Na sacristia, o Santíssimo voltou para o altar lateral, numa sala onde os fiéis poderão fazer as suas orações em silêncio, rezarem as orações de Anchieta aplicadas nas paredes de pedra do espaço. O teto recebeu de volta obras de arte, sendo uma delas do século XVI. Uma área expositiva aberta à visitação foi criada com objetos litúrgicos que vão do século XVII ao século XX. No andar superior, a antiga cela é o local de celebração do ministério e fé. Na entrada, a tecnologia, 2 telas touch para orações e no local, uma relíquia da tíbia de São José de Anchieta. Um crucificado do século XVI encontrado no santuário durante um trabalho arqueológico e o livro decreto que determina que Padre José de Anchieta é santo, escrito à mão em latim e assinado pelo Papa Francisco. Na sala de documentação, um rico acervo na cristaleira de 1940. A acessibilidade está presente em todos os espaços e verde, muito verde, onde as plantas são espécies da época relatada pelo próprio jesuíta. O local conta agora com um novo conceito de museu, onde pode-se conhecer a evolução do santuário. Na parede, trecho dos votos do jesuíta, relíquias arqueológicas encontradas durante escavações e vários objetos pessoais utilizados pelo próprio José de Anchieta. Tudo isso nos levam literalmente ao passado e, é claro, a presença também da tecnologia.
Agora, Elisa, aqui é um lugar mais do que especial, porque conta os passos, né, de São José de Anchieta. Como é que é isso? Conta pra gente. Isso, ele conta um pouco dos passos. Em Anchieta, em 1560, ele escreve a Carta de São Vicente. O que é essa carta? É a primeira descrição do ecossistema, do que Anchieta chegou e viu no Brasil. E aqui, né, para fechar essa sala, a gente tem um holomasque com São José de Anchieta recitando uma parte dessa carta, do que ele vê e que ele encontra quando ele chega no nosso país. E isso promete chamar muita atenção para quem vier visitar o local. Com certeza, isso é uma novidade, é algo inédito que traz, né, para esse centro de interpretação, e com certeza vai atrair crianças, adultos, todos curiosos para ouvir um pouquinho Anchieta recitar uma parte da sua carta. Eu também estou curioso, vamos ouvir um pedacinho? De folhas, de flores, que para a vista é grande recreação, e pela muita variedade não se cansa de ver. Gente, é impressionante, é como se a gente estivesse realmente olhando para o padre José de Anchieta. Muito bacana, vale a pena visitar o Santuário Nacional, agora Santuário Nacional de Anchieta. Muito bacana, vale a pena então. Agora tem notícia chegando da redação do aquinoticias.com, é a temporada dos sortudos, né? Um morador de Cachoeiro levou quase R$100 mil depois de acertar a quina no concurso 2430 da Mega Sena, isso no sábado. O sortudo marcou os números na loteria do bairro Guandu e receberá R$96.493 mil. A gente noticiou na última semana outro sortudo também em Cachoeiro de Itapemirim, desta vez na Loto Fácil, que faturou R$1.300.000. R$1.300.000. Está chegando aí a mega da virada com 350 milhões. Será que vamos ter novos sortudos aqui em Cachoeiro e no sul do estado? Agora, deixa eu continuar falando de violência. Uma adolescente foi estuprada pelo próprio pai aqui em Cachoeiro. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. O motoboy ficou ferido em um acidente em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações policiais, o motorista tentava fazer uma conversão quando o motoboy colidiu na porta do carro do lado do carona. Com o impacto da batida, o condutor da moto parou sobre o teto do automóvel desacordado. Ele foi socorrido com ferimentos leves para um hospital da cidade. Na Avenida Joane dos Santos Neves, no bairro Otto Marins, também em Cachoeiro, o motociclista ficou ferido neste domingo ao colidir em um caminhão. O trânsito ficou lento no local por conta do acidente. O motociclista foi socorrido pelo SAMU para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Uma adolescente de 15 anos denunciou o próprio pai por estupro em Cachoeiro. A vítima contou para a mãe que o crime ocorreu na última quinta-feira, mas só teve coragem de falar sobre o assunto neste domingo, após o suspeito sair de casa para trabalhar. O estupro teria acontecido na casa da família, no bairro São Francisco de Assis. A adolescente foi levada para fazer exames no serviço médico legal. O suspeito ainda não foi preso. Uma mulher foi alvo de assaltantes na manhã deste domingo, dentro de uma agência bancária em Cachoeiro. A vítima, de 48 anos, contou que entrou em uma agência da Caixa Econômica do Guandu para fazer um saque e, minutos depois, o suspeito entrou na agência, dizendo estar armado e exigiu que a mulher entregasse a bolsa, o celular e R$40 que ela havia retirado do caixa eletrônico. Policiais militares fizeram buscas na região, mas o homem não foi localizado. E a gente segue com a série Fala Prefeito. Nessa semana, quem faz o balanço de sua gestão é o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri. Ele começa falando sobre a retomada econômica no município. Com as contas equilibradas, o município de Anchieta conquistou por 4 anos seguidos nota A do Tesouro Nacional. O zelo com as finanças públicas tem sido um dos destaques da gestão do prefeito Fabrício Petri. Ele ressalta as boas perspectivas de futuro com a retomada do desenvolvimento econômico do município e atrativos que colocam Anchieta na rota do turismo nacional.
para fazer um balanço desse primeiro mandato, primeiro ano, né, que está se encerrando, eu tenho que voltar um pouquinho lá no início do nosso primeiro mandato, no primeiro ano, em 2017, a gente encontrou um cenário totalmente desafiador. Logo de cara, até mesmo na época da eleição de 2016, a gente já sabia que encontraríamos esse cenário da ausência de uma grande empresa importante para o Estado, representa aproximadamente 6% do PIB capixaba. Imagina o que ela representa, a importância dela para o município de Anchieta. Então a gente já sabia que encontraríamos um cenário sem a Samarco. Ela trouxe, né, o desastre do rompimento da barragem Mariana, trouxe um problema ambiental, causou sérios prejuízos, né, aos municípios mineiros, mas também causou problemas financeiros aqui para o município de Anchieta. A gente sabe que o município ele era dependente dessa empresa, né? A sociedade também era dependente, porque tinha lá o emprego, era com grande possibilidade de se arrumar um emprego na Samarco, nas suas prestadoras de serviços. Então o município ficou muito dependente da Samarco. Então a gente encontrou um cenário muito desafiador. A queda acentuada de arrecadação foi uma queda assim, de aproximadamente 40%. O município chegou a arrecadar 320, 350 milhões ano. E nós tivemos agora, vamos ter um orçamento de 200 milhões. Então, assim, é uma queda significativa. E uma série de medidas, né? Uma série de medidas foi necessária para a gente tomar para fechar cada exercício, né? 2017, 18, 19, fechar no azul. A gente não pode fechar no vermelho, nem um centavo. Então, a gente tinha que cortar, fazer caber a despesa dentro da receita. Então, foi um desafio muito grande nessa frente aí de contenção de despesa, incremento da receita, mas também na parte econômica, de você tentar movimentar a economia, porque ela sofreu bastante. Muitos comércios fecharam as portas na época e a gente precisou se reinventar, sair dessa zona de conforto que a época essa empresa, né, proporcionava para o poder público e para a sociedade. Então nós lançamos o programa Anchieta Criativo Empreendedor, 10 belíssimos projetos. Anchieta deu a volta por cima, conseguimos o prêmio de prefeito empreendedor estadual, prêmio de prefeito empreendedor nacional. Não é isso? Então, muitos empreendimentos surgiram, muitos microempreendedores individuais. Nossa sala do empreendedor é a melhor sala do empreendedor do Estado do Espírito Santo. Antigamente, você abria uma empresa em 90 dias, 60 dias. Hoje, você abre a empresa em apenas 15 minutos. 15 minutos. Né? Então, isso tudo, a gente criou um ambiente favorável para o surgimento de novos negócios. Então, é um cenário que a gente viu que as coisas estão melhorando. Veio a pandemia, né? O município estava decolando, estava alçando o voo. A pandemia veio, né, para afetar o mundo todo, mas graças a Deus a gente também está vendo agora, com o avanço da vacinação, a pandemia está em números reduzidos, né, os casos de confirmados, de pessoas hospitalizadas, de óbitos, isso tem reduzido drasticamente, graças a Deus, em virtude da vacinação. Então, a gente acredita que isso esteja ficando para trás. A Samarco, falando de Samarco, a Samarco voltou a operar, mesmo que com sua capacidade parcial, capacidade reduzida, 26%, mas já é uma grande coisa. A gente já percebe que já está absorvendo mais mão de obras aqui no município. O município já deu a volta por cima, está caminhando com as suas próprias penas. Então, a gente está vendo um cenário muito promissor, muito favorável. Agora as coisas estão voltando à normalidade. Quando se fala em retomada econômica, se fala de emprego e renda para a população e é toda uma cadeia envolvida. Claro, uma boa notícia para a população de Anchieta. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!